E agora vocês falando sobre essa questão de estatal. Petrobras é uma das ações que a gente mais recebe. Vale a pena investir agora? Não vale? O papel realmente, os indicadores mostram que tá barata. Vocês têm Petrobras? É oportunidade? O que vocês acham? Eu não tenho Petrobras e eu provavelmente não vou ter. Teve muita gente que fez dinheiro, ganhou aqueles dividendos Absurdos, gordos, né? Pô, 60% de yield para uma empresa é muita coisa, né? Mas eu acho que eu já tenho o meu cantinho de Banco do Brasil de estatal ali, e Petrobras, ela tem uma volatilidade infinitamente maior do que Banco do Brasil. Porque Banco do Brasil é banco. Ele já tem o modus operandi muito bem definido. Você pode trocar o presidente do Banco do Brasil, como todos os governos costumam fazer, mas o fluxo Banco do Brasil continua operando. Ah, você pode, por exemplo, há 12 anos atrás, foi em 2011, foi 2011 que isso aconteceu. Ah, o governo pressionou para a Caixa Econômica e o Banco do Brasil fornecerem empréstimos com juros muito mais baixos do que os bancos privados. O que estavam tentando fazer agora, início do ano, com Sim. os consignados, né? E aí, eles realmente eles ofereceram esse crédito um pouco mais abaixo, dentro das limitações deles, óbvio, né? E os privados não acompanharam, eles não arredaram o pé. Porque o governo fez isso achando que os privados teriam que baixar juros, senão eles iam perder clientela para a Caixa e Banco do Brasil, e isso não aconteceu. No fim, depois tiveram que voltar atrás, porque os bancos no Brasil, eles têm esse spread gigantesco entre o quanto eles tomam e o quanto eles emprestam, porque a gente tem inadimplência, você tem um risco, etc e tal. É claro, né? Ganham muito dinheiro? Ganham. Os bancos no Brasil, eles são utilizados como modelo para outros lugares do mundo, no sentido de fazer essa gestão de risco. Mas Banco do Brasil funciona daquele jeitinho que ele sempre funcionou. Você vai trocar um presidente, talvez a rentabilidade caia um pouquinho aqui agora, mas daqui a pouco volta. E mesmo em gestões que talvez não foram tão boas, entregou lucro e continuou crescendo. Petrobras é um negócio diferente, porque Petrobras tem um capital político muito grande. Então, enquanto Petrobras for utilizada como capital político, ela vai ter mais volatilidade, porque você pode mudar a política de preços, você muda o presidente, de repente você cria alguma outra coisa para tentar baratear o combustível, qualquer coisa. Então, assim, tudo isso gera muito mais ruído, ao meu ver, em Petrobras do que Banco do Brasil. Em tese, para você mudar as coisas dentro de Petrobras, você precisa mexer no estatuto. Para você mexer no estatuto, você precisa ter apoio, óbvio, dos conselheiros, você precisa aprovar algumas coisas em assembleia. Não é tão fácil assim. Mas na politicagem ali, as coisas vão indo daquele jeitinho, vão né? se desenrolando, uma hora acontece. Então, assim, Petrobras tá barato, tá? Provavelmente esse ano ainda vai continuar com uma boa distribuição de dividendos, porque a gente não teve mudanças radicais dentro da Petrobras ainda. Mas é para quem tem estômago. Exato. É pra quem tem aquela montanha-russa ali e sabe seguir, né? É. Você tem Petrobras ou... Não. Não tenho Petrobras, não gosto do setor, mas se eu tivesse que ter alguma, seria PetroRio ou 3R Petroleum. Que veio como resultado. Eles têm... As duas vieram com bons resultados, os meus sócios gostam muito. Você pega a Petrobras, eu tava quase dormindo enquanto vocês falavam sobre a Petrobras. Porque a animação dele com Petrobras. Porque assim, é muito óbvio que entre ter uma empresa que atua no mesmo setor que outra, uma tem uma intervenção estatal e outra não, para mim é muito óbvio que você deveria optar pela que não tem. Então, eu acho que PetroRio e 3R Petroleum são duas empresas que têm lifting cost menores do que Petrobras, ou seja, o custo de extração de petróleo, o custo de subir o petróleo da puta que pariu lá para cima, é muito menor do que Petrobras. E Petrobras, ela traz uma carga de falta de consequência do tipo, Petrobras lucrou tanto. Pela lei das SA, ela deveria distribuir 25%. Uhum. Mas se o bêbado com 9 dedos decidir que não vai acontecer. Muda. Você tá entendendo? Então, esse é um tipo de risco que eu não quero correr. Já é um setor complicado.
um setor de commodities que segue um ciclo de commodities. Se já é um setor cíclico, por que eu vou para mais arriscada e não para menos arriscada? Ah, a Petrobras está sendo negociada 3 vezes, PetroRio está sendo negociada, sei lá, 7 vezes. Vai na que tem menos risco. Porque quando o governo se mete a ser empresário, dá uma merda gigantesca. Essa é a minha percepção. E cabe trazer o que a questão de Petrobras, todo mundo super se empolgou esses últimos 3 anos de dividendos dela, mas que foram muitos não recorrentes, né? Você teve vendas de ativos lá dentro, entrou muito dinheiro em caixa, você distribui mais. Ela não tem ativo infinito para vender, para continuar entrando dinheiro em caixa como estava entrando, para continuar distribuindo. Não é somente isso, óbvio, né? A gente teve a própria questão do barril de petróleo, que subiu muito, teve a própria questão cambial, que subiu muito também. Mas nós tivemos vários não recorrentes que trouxeram esses dividendos e que é difícil que isso continue se repetindo por muito tempo. Então, talvez quem colocou Petrobras nesses últimos 2, 3 anos fez dinheiro, teve o retorno ali com os dividendos e tudo mais, mas não é algo sustentável, dividendo de 40%, 50% para longo prazo. É um momento. E o risco de estar com o governo de esquerda também é complicado.